Alunos, sejam todos bem-vindos à aula dessa semana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria da afetividade. Você já ouviu falar sobre a teoria da afetividade? Henri Paul, mais conhecido como Henri Wallon, nasceu na França em 15 de junho de 1879. Antes de chegar à psicologia, passou pela filosofia e medicina, e ao longo de sua carreira foi cada vez mais explícita a aproximação com a educação. Em 1902, com apenas 23 anos, formou-se em filosofia pela Escola Normal Superior e cursou também medicina, formando-se em 1908. Então, lá ele passou por duas guerras, né? O avanço do fascismo no período entre guerras, revoluções socialistas e as guerras pela libertação das colônias na África atingiram boa parte da Europa, em especial a França. E a teoria da atividade passou por lá também. O Henri Wallon passou por lá também. A gênese da inteligência para o Alan é biológica e social, ou seja, segundo este autor, o ser humano é organicamente social e está em estruturação orgânica supõe a intervenção da cultura. Nesse sentido, a teoria do desenvolvimento humano para o Alan é encontrada na pessoa completa. O Alan considera o desenvolvimento da pessoa completa integrada ao meio em que está imersa com seus aspectos afetivo, cognitivo e motor. De acordo com ele, jamais pode dissociar o biológico e o social, mas porque cria redutíveis entre si, mas porque eles me parecem tão estreitamente complementares desde o nascimento que a vida psíquica só pode ser encarada tendo em vista suas realizações recíprocas. O seu método da teoria da afetividade denomina-se análise genética comparativa multidimensional, o qual consiste em compreender o desenvolvimento da criança a partir da análise comparativa entre o comportamento das crianças de distintas épocas e culturas indivíduos normais e patológicos, assim como entre crianças e animais. A fim de abranger o estudo integrado do ser humano, o autor formula a noção de campos funcionais como movimento, inteligência, emoção e pessoa, os quais abarcam as dimensões motoras, afetivas e cognitivas que constituem a realidade psíquica do sujeito. Como eu falei anteriormente, os campos funcionais e o desenvolvimento psicológico da criança são 4 fatores para explicar. Nós vamos falar sobre a emoção, a pessoa, o movimento e a inteligência. A emoção é altamente orgânica, altera a respiração dos batimentos cardíacos e altera o tônus muscular, tem momentos de tensão e distensão que ajudam o ser humano a se conhecer. De acordo com Alan, envolve várias manifestações, abrangendo os sentimentos, que é a ordem psicológica, e as emoções, que são a ordem biológica. Dessa forma, faz-se necessária a distinção de termos emoção e afetividade, uma vez que são usados como sinônimos. O primeiro, a emoção, refere-se a manifestações afetivas de estados subjetivos, agregados a componentes orgânicos, como os sentimentos e os desejos. As emoções consistem essencialmente em sistemas de atitudes que correspondem cada uma a uma determinada espécie de situação. A atitude e situação correspondem implicam-se mutuamente, constituindo uma maneira global de reagir de tipo arcaico, que isso é frequente em crianças, que nós sabemos. Alunos, agora eu pergunto para você, você sabe o que é afetividade? Você é uma pessoa afetiva? Você conhece alguém que seja afetivo? A afetividade, na verdade, tem, de acordo com o autor, uma percepção mais ampla, que envolve uma gama maior de manifestações, englobando as dimensões psicológica e biológica, ou seja, os sentimentos, as próprias emoções. A dimensão afetiva ocupa um lugar central tanto do ponto de vista da construção da pessoa como da construção do conhecimento, né? O autor relaciona que a história do indivíduo, demonstrando assim a estreita relação entre as interações humanas e a constituição da pessoa, que é propondo um estudo integrado do desenvolvimento humano, definindo o seu projeto teórico como uma elaboração da psicogênese da pessoa completa. A construção do eu depende essencialmente do outro. A dinâmica funcional da pessoa pode ser entendida a partir da compreensão da interação funcional dos conjuntos, segundo a qual várias funções classificadas nos domínios do ato motor, afetividade e conhecimento participam de forma conjunta nos exercícios das atividades da pessoa.
não simplesmente justapostos, mas combinadas de forma a permitir o aparecimento de outras funções mais complexas. Agora vamos falar do movimento. A motricidade tem caráter pedagógico, tanto pela qualidade do gesto e do movimento, quanto por sua representação. Ele acredita que as escolas deveriam quebrar a rigidez e a mobilidade, adaptando a sala de aula para que as crianças possam se movimentar, né? O movimento é tudo que pode dar testemunho da vida psíquica e traduzi-la completamente, pelo menos até o momento em que aparece a palavra. Antes disso, a criança, para se fazer entender, apenas possui gestos, ou seja, movimentos relacionados com as suas necessidades ou o seu humor, assim como as situações e que sejam susceptíveis e que possam as exprimir, certo? Vamos falar um pouco da inteligência. O desenvolvimento da inteligência, em grande parte, é a função do meio social. Para que ela possa transportar o nível da experiência ou da invenção imediata e concreta, torna-se necessários os instrumentos de origem social, como a linguagem e os diferentes sistemas de símbolos surgidos nesse meio. A proposta wahleriana coloca o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais humanizada. Os elementos como afetividade, movimento e espaço físico se encontram no mesmo plano. De acordo com Alan, por meio da emoção que o ser biológico vai ser social, ou seja, a tentativa de ver a criança de um modo mais integrado, levando em consideração os domínios cognitivo, afetivo e amor. Não desassociar campos que são indissociáveis, como afetividade e inteligência. O estudo do desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento psíquico da criança. O desenvolvimento da criança parece descontínuo, marcado por contradições e conflitos, retrocessos e reviravoltas. A passagem dos estágios de desenvolvimento não se dá linearmente. É a principal lei que regula o desenvolvimento psicológico da criança, que sugere que as atividades da criança algumas vezes podem ser destinadas a construir a sua individualidade e outras vezes para estabelecer relações com os outros. Essa foi a nossa aula dessa semana. Até semana que vem. Semana que vem não vou postar aula. Se você quiser tirar dúvidas sobre todo o conteúdo, porque na outra semana vai ter prova, semana que vem a nossa aula será apenas para tirar dúvidas, tá bom? Estou disponível para vocês. Fiquem com Deus até semana que vem.